Boa noite, pessoal. Boa noite. Como combinados, iniciando aqui às 8 horas em ponto a nossa live. Hoje que a gente vai falar aqui sobre estratégias de investimentos. Vamos ter aqui um convidado muito especial, né? Um cara que eu gosto bastante, admiro muito o trabalho dele. Ele já está aí online, é o Paulo. Tem lá o canal, tem o projeto Doutor Investe. E tenho certeza que hoje a gente vai ter algumas discussões, ter algumas conversas, ter alguns pontos que vão ser bem enriquecedores, né? O Paulo já está aqui. Paulo, já enviou a solicitação, né? Eu já ia pedir para você fazer isso. Paulo, vou te botar online aqui agora, beleza? Bom que a gente já começa, já são 8h01, vai dando tempo do pessoal entrar, a gente faz aqui as considerações iniciais, já vou te colocar online aqui. Tá aguardando, conectando. Fala, Paulo, beleza, cara? Fala, Davi, boa noite. Boa noite, meus parceirinhos. Chamei os parceirinhos para estar presente aqui com a gente, meu amigo. Massa, bom demais. Pessoal que está online, ó, a gente vai dar mais 2 minutinhos para o povo ir entrando, o pessoal ir se ambientando aqui. Então, já vou pedir um favor para vocês. Se você quiser que essa mensagem aqui, esse bate-papo, chegue a mais médicos, a mais pessoas, a mais colegas que você acha que vão se interessar e vão se beneficiar por todo esse bate-papo que eu e o Paulo a gente tiver aqui, ó. Você vai aqui embaixo da sua tela, onde tem a setinha, você clica na setinha, já sai chamando aí, já sai convidando os seus colegas, que assim mais gente vai ter acesso a essas discussões. Pessoal, sempre o dedo no aviãozinho aí, parceirinho, chama a galera, bora reunir aqui. Vai botando um aviãozinho aí, vai clicando curtir na tela também e vamos lotar essa sala aqui hoje. Pessoal, o que eu combinei com o Paulo hoje, na verdade a gente combinou de fazer essa live, semana passada a gente combinou de fazer hoje, né? E o que a gente combinou de fazer, talvez até um ponto um pouquinho diferente da maioria das outras lives, que já chegam meio que com um tema montado e fica ali numa questão de perguntas e respostas. Mas o que eu achei interessante fazer com o Paulo, e ele comprou a ideia e topou, a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente. Então a gente vai meio que conversar. Vamos fazer aqui um bate-papo, eu e o Paulo, para eu entender um pouco melhor as estratégias que ele tem de investimentos, a visão que ele tem, um pouquinho do cenário. O Paulo me fazer algumas perguntas, então a gente vai até jogar duro um com o outro, né, Paulo? Pode isso aí. Só tá faltando a cerveja aqui, mano. Se vai ser clima de barzinho, só faltou a cerveja aqui. O resto Rapaz, tá a cerveja tá aqui, tá gelando, que eu vou tomar uma cerveja depois da live aqui, que a minha esposa já tá cobrando. Mas... É isso aí. Aquela relaxada depois, né? E aí a gente vai fazer aqui nesse estilo de conversa mesmo. E aí o pessoal que também já for tendo alguma dúvida, já deixa aqui embaixo a dúvida que você tem, o comentário, algum ponto que você gostaria que a gente explicasse. Então são 8h03, já dando esses 3 minutinhos para a galera entrar. Vamos lá começar, né, Paulo? Tá pronto? Vamos nessa. Pronto. Cara, primeiro te agradecer muito a tua presença aqui. Você é um cara que eu admiro pra caramba. Acho que a gente se conhece aqui online desde o ano passado. É um cara que eu acompanho o trabalho. Prova disso é que eu sigo pouquíssimas pessoas, né? Eu sigo 50 e poucas pessoas no meu Instagram. E o Paulo é uma das pessoas que eu sigo, que eu aprendo muito. Tem uma metodologia que eu acho interessante também. Tem alguns conteúdos que eu acho bem interessantes. Então, Paulo, de fato é um prazer te receber aqui. Estou muito feliz, estou muito honrado. Acho que esse nosso bate-papo vai acrescentar muito. E eu e o Paulo, pelo que eu já vi, a gente nunca chegou a conversar aqui, a discutir muito. Direto não, né? Direto, nunca conversamos direto. Eu e o Paulo, pelo que eu já vi, pessoal, a gente tem algumas visões um pouquinho diferentes, a gente tem algumas estratégias de investimentos diferentes. E o fato aqui, né, a gente fazer um debate, né? Que um debate é para meio que mostrar pontos positivos e tentar... Mas a gente fazer uma discussão. Pô, cara, deixa eu entender um pouquinho melhor por que essa sua visão. Será que não tem esses pontos negativos? Será que não tem esses outros pontos positivos? E eu acredito que com essa troca de ideias, tanto eu quanto o Paulo, a gente vai aprender muito, mas principalmente vocês que estão aí assistindo. Então, quem tiver já vai deixando as perguntas aí. Então, de fato, te agradecer, Paulo. Tô pronto. Valeu, Davi.
Aproveitar também, cara, assim, eu, como um próprio médico aqui, né, então eu passo pela dor do médico, né, as aspirações do médico, e é muito interessante tanto o meu trabalho quanto o teu aí de influenciador digital para o meio médico, porque eu digo que essa questão financeira é o calcanhar de Aquiles da minha classe, né? Então, eu acredito que muitos desdobramentos do que a gente luta e reclama hoje na nossa classe advém da gente não ter educação financeira. Então, te parabenizar pelo teu trabalho também aí com relação à nossa classe, porque a gente precisa muito. Valeu, show de bola. Paulo, cara, eu queria começar te fazendo uma pergunta, que essa pergunta talvez ela não vai ser diretamente relacionada aos investimentos. Eu acho que a resposta dela vai levar a gente para algum caminho dos investimentos, mas de um ponto que até foi uma live que você fez na semana passada, um ponto que eu vi que você defende bastante, que eu fiquei curioso e agora estou com a oportunidade de te perguntar, né? Eu vi que Certo. você até fez uma chamada, fez um título bem chamativo, que o médico não deve entrar na residência antes de construir ou antes de alcançar o seu primeiro milhão. Explica aí para a galera que está aqui por que você tem essa visão, por que o médico só deveria entrar na residência depois de ter alcançado esse primeiro milhão, o que ele tem a ganhar com isso, o que ele tem a perder com isso, e por que você acredita nessa visão, né? Perfeito. Levantei a bandeira semana passada, né? Mas se tu for parar para olhar o meu perfil na biografia, eu já estou com esse tema aí já tem algum tempo. Eu acredito muito nisso, né? O que é? É um médico milionário antes da residência médica, tá? Até o slogan dele. Isso, o primeiro milhão antes da residência médica é a melhor estratégia, melhor plano de carreira do ponto de vista estritamente financeiro, tá? Tirando a passionalidade da parada, se a gente for calcular e analisar do ponto de vista estritamente financeiro, qual é o melhor plano de carreira para o médico? É você ter um primeiro milhão antes de entrar na residência médica. Esse é o melhor plano. Então, a gente colocou com muita clareza como é que embasou, tá? Mostrou os fatos nessa live que você está descrevendo aí, exatamente do que seria esse planejamento, de que seria esse modelo de carreira médica que seria o sucesso do ponto de vista financeiro. E basicamente quais são os grandes pilares que eu levanto aqui? Que a gente tem que investir o quanto antes, aí é o tempo, tá, no nosso cálculo de patrimônio. A gente tem que investir o quanto mais, aí é o nosso aporte, e buscar a melhor rentabilidade da carteira. Aí é essa set allocation, estratégia de investimento que a gente vai falar aqui. E como tem esses três pilares, quando a gente vai colocar isso numa fórmula de patrimônio, a gente percebe que o principal é o tempo, é o exponencial, né, da fórmula. Então, o teu acúmulo de patrimônio ao longo dos anos, o principal é o tempo. Então, eu percebi que se o médico conseguir começar já, ou seja, ele recém-formado, colocar logo o dinheiro dele para trabalhar antes dele galgar outras coisas, buscar outras necessidades da hierarquia de necessidades de uma pessoa, que seria a estima, a realização profissional, ter uma especialidade. Então, antes dele partir para isso, ele primeiro fazer o pé de meia dele ali, botar o dinheiro dele para dar plantão para ele 24 horas por dia, e isso geraria uma liberdade financeira para ele fazer a residência dele em outro nível, tá? Com outro momento de qualidade. Eu acho muito interessante a gente redesenhar essa estratégia e colocar o tempo ao nosso favor. Legal. Agora, por curiosidade, né? Por que seria esse valor de 1 milhão? Vocês falam especificamente do valor do 1 milhão? Ou o médico está milionário? Teria que ser mais de 1 milhão? Esse valor já estaria suficiente? Como é que você vê isso? 1 milhão, na verdade, é por conta chama a atenção, né? A palavra milhão. Não necessariamente vai ser 1 milhão que vai dar a liberdade para ele, né? Mas chama a atenção e depois ele é chamado pela ganância, né? Então 1 milhão chama a atenção dele e a gente começa a construir todo o racional para ele entender o real sentido. O real sentido da parada, que é colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Isso vai gerar uma renda para ele. Eu coloco ali em torno de 10% ao ano de rentabilidade, uma carteira focada em geração de renda, entendeu? Entendi. Você acredita hoje que consegue, assim, que é possível esse 10% de rentabilidade meio
na geração de renda, porque assim, pessoal, existem, vamos dizer, como é que eu explico? Talvez existem dois momentos, né, de uma carteira de investimentos. A fase de acumulação e a fase da geração de renda, né? A fase de acumulação é quando o dinheiro você está investindo mais e vai colocando juros sobre juros, vai colocando juros sobre juros. E a fase da geração de renda, que não necessariamente tem que ser num outro momento, mas uma estratégia de geração de renda é aquela que você tem aquele capital e vai usufruindo da renda que aquele capital te trouxer. Hoje, pela tua visão, Paulo, você acredita que consegue esses 10%? Se sim, onde que você está investindo para mirar esses 10% aí? Assim, não necessariamente analisando um momento. Isso é um track record mesmo da Bolsa, entendeu? Os modelos de carteira, porque tem dois focos que tu está falando aí, né? Ou tu foca em multiplicação de capital mais forte, a tua carteira está voltada a tu multiplicar ela crescer, ganhar volume, ou tu foca em gerar renda. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas aí é uma questão do foco mesmo. Então, para acúmulo de patrimônio, o melhor é tu focar na gerar multiplicação de capital. Mas olhando o track record hoje da Bolsa, utilizando mesmo só os ETFs para a gente tomar como referência, a gente tem uma geração de renda estimada em torno de 10%, e carteiras que tem no mercado que geram essa renda, entendeu? Mas é questão mesmo de foco. Acho que tem que chamar mais atenção. Você está focando nesse momento agora, meu parceirinho, em multiplicar o seu patrimônio ou em gerar renda? No momento que eu estou hoje é multiplicação ainda de patrimônio, entendeu? Entendi. A tua visão hoje dos seus investimentos seria mais essa multiplicação do patrimônio. Multiplicação de patrimônio no momento. Porque também tem aquela estratégia, vou blindar meu patrimônio, eu vou só gerar renda e estou blindadão ali, não preciso mais ter ganho de capital tão importante, né? Tem gente que já chegou nessa fase aí, que não é a minha ainda. E para essa entrada na residência, né? Para essa transição da residência, vamos dizer assim, eu acredito, não sei se mas acredito que também é um plano que você está fazendo, né? De ter esse capital antes da residência. Não sei se você já fez ou não sua residência, mas vamos lá. Tá lá, o exemplo aqui de uma pessoa, o João, vou dar o exemplo aqui. O João é médico e tal, acabou de se formar e ele quer entrar na residência daqui a 3, 4, 5. Quer fazer a residência dele. Aí você diz para ele multiplicar ou construir esse patrimônio de 1 milhão. E como que você sugeriria para ele alocar esse 1 milhão? Onde que ele investiria para meio que gerar essa renda que fosse suficiente para dar mais tranquilidade para ele na residência? Primeiro é que ele vai ser levado pela manada para fazer logo a residência, né? Então ele vai ter que estar dentro de um meio de influência, que é o que eu chamo dos meus parceirinhos raízes, que já estão com mindset diferenciado e já enxergam isso com mais clareza. Ou seja, ele no mundo geral, na medicina geral, ele vai ser influenciado para entrar logo, porque vão botar na cabeça dele que ele está perdendo tempo. E não está. Ele está ganhando tempo. Então, passado dessa fase, vamos supor que o parceirinho recém-formado aí, passado dessa fase, ele já está com o mindset alinhado, ele vai construir o patrimônio dele. Eu não diria que ele tem um modelo para ele chegar nesse 1 milhão, mas ele vai ter resposta para ele que vai gerar uma matriz de risco-retorno que é da personalidade dele na bolsa. E eu digo muito que o perfil dele, ele é muito dinâmico, isso vai depender da experiência que ele tem no mercado. Mas as respostas que ele vai ter vai gerar uma matriz de risco-retorno que vai dar tranquilidade para o certo risco que ele quer correr, dele buscar a melhor rentabilidade nesse sentido, entendeu? Seria essa. E essa construção de patrimônio, ela não é um ativo em específico, né, Davi? Isso é muito claro para a gente. É a montagem de um portfólio com o principal pilar da diversificação para que ele chegue nessa matriz de risco-retorno e essa carteira espelhe e deixe ele muito tranquilo para ele passar por esse momento aí e acumular o patrimônio dele, que vai gerar a liberdade dele fazer uma residência em outro nível, entendeu? Aí você diz dele alocar esse capital e uma carteira que... diversificada. Que ele alocar diversificado numa carteira que ele mirasse essa média dos 10%. Seria isso? Seria isso. Na verdade, a carteira, o dever de casa que eu falo aqui é o cara buscar se o cara buscar no mínimo 10% de rentabilidade ao ano, né? A gente não joga aqui com rentista, né? Que é replicar apenas o CDI. Então, a gente foca em ter uma asset allocation diversificado,
ter exposição em ativo de riscos, para que a gente consiga, assim, buscar uma rentabilidade maior. Entendi. Que a média do mercado. Bacana. E o que é interessante, né, que a gente, de fato, como eu falei no início, a gente tem algumas visões diferentes sobre alguns desses pontos. E no meu trabalho de planejamento financeiro pessoal, eu acabo tendo alguns clientes que estão ali, não entraram na residência ainda, seja porque, sei lá, não tiveram a oportunidade, ou tem que ajudar mais a família em casa, então tem que manter ali os plantões, ou ainda estão novos e estão querendo dar mais um tempinho aí de plantões, etc., para aí sim iniciar na residência. E o plano que eu faço com eles, cara, é um plano bem diferente que eu proponho, né? Aí eu digo, não, o que é que a gente vai pensar? Vamos supor que você tem hoje uma renda de 20, tá? Arredondando aqui só para a gente pegar. Quanto que vai ficar a sua residência? Quanto que vai ficar a sua renda quando você entrar na sua residência? Sua renda, ela vai cair para 3. Arredondando aqui para os 3. Então, porra, você vai ter que cobrir 17 aí. Aí a gente começa a fazer algumas perguntas dentro do planejamento financeiro pessoal. Cara, nesse período da tua residência, você vai manter alguns outros plantões extras ou algum atendimento? Davi, eu vou manter alguns atendimentos, vamos supor, e esses plantões aí vão me dar uma renda de 4 mil, de 3 mil, só para facilitar. Ou seja, aquele déficit de 13, ele vai cobrir com um plantão ali, e vai virar um déficit de 10. Show de bola? Porra, beleza. Show de bola. Cara, quanto tempo vai ser sua residência? Cara, minha residência ela vai ser por 2 anos. Vai ser por 24 meses. Então, o que é que eu penso com a pessoa? Você não precisa acumular 1 milhão, 1 milhão e meio, 2, 3 milhões. Bastaria você acumular, a grosso modo, né? Eu faço o cálculo bem grosseiro mesmo, conta de padaria, que eu acho que é até mais fácil para a gente já colocar em prática. Você precisaria, então, acumular 240 mil, que seriam os 10 mil que você queimaria da sua reserva durante esses 24 meses, né? Então, 10 mil vezes 24. Então, ele começaria ali com... O foco seria não acumular esse 1 milhão, mas acumular esses 240 mil. Claro que aí tem pontos positivos e pontos negativos, né? De você fazer isso. Quais são os pontos positivos? É que fica um plano bem mais acessível ali para a pessoa. Então, meio que um quarto do tempo, né? Que talvez ela conseguiria acumular isso. Davi, tu chegou a ver o cálculo que eu fiz ao vivo? Não vi não. Não chegou a ver. Então, na verdade dá 1 milhão e 200 mil em 5 anos. Que eu coloco que o médico, quando ele entra na residência, para ele sair com título, ele tem mais ou menos 5 anos. Aí eu fiz o mesmo cálculo quando o custo de oportunidade que ele deixa na mesa nesses 5 anos, entendeu? E chega nesse valor em torno de 1 milhão e 200 mil. Mas isso sem considerar esses extras aí, tá? Se o cara for mesmo só considerando as 60 horas semanais, que é o tempo que a gente tem de carga horária na residência. Então, o cara com a mesma dor de trocar o tempo, né, de 60 horas semanais, ele acumula em 5 anos esse patrimônio, entendeu? Então, foi basicamente esse cálculo que eu fiz. Sabe por que eu falo assim? Só mais um insight aí, Davi, com relação a esse tópico. Porque eu fiz já o consumo de capital. Eu construí uma grana, uma época, e eu comecei a fazer esse consumo de reserva. Cara, isso é muito dolorido, cara. Então, o que eu tentei buscar? Algo que eu continuasse com o meu patrimônio se multiplicando, aquilo só me ajudasse em geração de renda, caso eu precisasse fazer essa transição para uma residência, e eu não consumisse meu patrimônio e continuasse deixando ele bolando lá no juro composto, entendeu? Então, esse cálculo, para chegar nesses valores, é para não ter acúmulo de capital e consome a reserva e o cara volta para estaca zero, entendeu? Pô, isso dá uma dor no cara, de o cara, pô, eu acumulei, claro que aquilo ali é para minha geração, depois eu vou ter uma especialidade, mas do ponto de vista só de patrimônio, tu acumular e queimar o teu caixa dói demais, entendeu? Então, eu tentei criar esse modelo que o cara continuaria com o patrimônio dele trabalhando o tempo todo para ele, e o ponto seria esses 5 anos, justamente porque é o dia que chega num patamar que já gera pelo menos uma independência financeira para o cara se sustentar na residência, entendeu? Entendi.
Pois é, como eu estava falando, né? Tem dessas duas estratégias aí, tem os pontos positivos e os pontos negativos. O ponto positivo é que fica bem mais acessível, a pessoa consegue Acessível, claro, mais prático. na residência dela de uma forma bem mais rápida, bem mais fácil. Mas o ponto negativo é isso, envolve até um determinado risco, né? Já que você vai queimando ali o seu capital e em algum momento você vai estar bem abaixo da reserva que você gostaria de ter. Na minha visão como planejador financeiro, isso faz sentido. Foi até um comentário que médico underline rico, né? Não sei o nome dele. O médico rico fez aí. Davi, mas você não está falando de investimento, você está falando de um acúmulo só. Exatamente, eu estou falando somente de um acúmulo. Porque na minha visão como planejador financeiro, o que eu gosto sempre de pensar e que eu trabalho com os meus clientes, né? Um bom planejamento financeiro, um bom uso do dinheiro, ele não necessariamente significa uma acumulação maior ou um gasto menor. Um bom uso do dinheiro significa você estar disposto a destinar os seus recursos frente àquilo que fizer um pouquinho mais de sentido para você. Então, se você foi passando, se você foi fazendo esse esforço poupador, é que nem se eu juntar um dinheiro para comprar um carro. Pô, vai ter que uma hora que eu vou ter que comprar um carro e vou ter que me descapitalizar. Se eu junto um dinheiro para fazer uma viagem, eu vou ter que me descapitalizar para fazer a viagem. Então, eu tô nessa visão cara, dói, é ruim, mas é isso. Você está juntando o dinheiro para comprar. Corta a pele, né? Você está juntando o dinheiro para comprar esse teu período da residência, né? Entendi. Na verdade, é um acúmulo de patrimônio para comprar especialização, né? Para comprar especialização, como qualquer, talvez, outra experiência, né? E aí tem esse fator psicológico, que até o Eric tá comentando aí, que é a sensação de estar dando um passo para trás. Pois é, a sensação. Doído demais. Eu passei por isso, eu consumi capital já fiz residência, né? Eu digo aqui para os parceirinhos que eu tenho know-how para falar quando ele sai recém-formado, ele vai ter 3 opções, Davi, que teus clientes, tu sabe aí, né? Ele vai para residência médica, que é o padrão ouro de especialidade, ou ele só vai trabalhar, ou ele tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo ali, né? Que faz uma pós-graduação de final de semana e continua trabalhando, gerando renda. E eu passei por esses 3 momentos, né? Eu fiz clínica médica, eu fiz uma especialização em saúde da família, onde eu trabalhava e fazia a especialização, e eu fiz clínica médica que eu estava ali 60 horas semanais, né? Então é bem dolorido. E na residência, eu senti essa dor de ter que estar consumindo patrimônio. Pô, e é dolorido que só, cara. Para quem está focando na liberdade financeira, como eu, é muito doído ver o capital recolhendo, entendeu? Depende também da pressa, né? Que tem essa liberdade financeira. Cara, eu acho que para a gente passar para o próximo ponto, tiveram 2 perguntas que eu achei bem interessantes. Uma do Esdras e a outra do Aner. Vamos começar pela do Esdras, que foi feita primeiro, certo? E eu acho que essa do Esdras foi direcionada para você, Paulo. Você não acha que o especialista ganha mais do que o recém-formado e com mais qualidade de trabalho? E que, portanto, seria melhor fazer logo a residência? Ou seja, caramba, por que eu vou esperar acumular esse 1 milhão e tanto, se de repente eu já entrasse logo na residência, eu saio da residência, o que antes eu demoraria 5 anos para entrar na residência, mais 2 daqui a 7 anos, né? Se eu faço Como é o nome dele? Esdras. Se eu faço logo a residência, se eu me aperto aqui nesse período, vai passar esses 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, eu vou ter vou voltar a ter um patamar de ganhos bem maiores e com isso eu até posso ganhar mais velocidade a partir dali para continuar minha independência financeira. Esdras, não sei se foi bem isso, né? E se essa pergunta foi destinada para o Paulo, eu acho que foi pelo que ele estava falando, né? Vamos lá, Paulo. Não seria melhor a pessoa... Cara, primeiramente, muito inteligente, né? Muito inteligente a ponderação dele. É o cara que olhou e entendeu realmente a mensagem que eu quis passar. E a primeira objeção que surge é essa, né? E o que tem na média do mercado? Isso a gente sendo muito otimista. Depois que tu te especializa, tu aumenta em torno de 50% o valor da tua hora, tá? De trabalho. Então, o especialista ele ganharia mais que um generalista em torno de 50% a mais. E quando tu coloca o custo de oportunidade de uma especialidade, isso, a gente fazendo o cálculo, esse cálculo ficou muito claro, tá? Eu vou ver se de alguma forma eu consigo deixar isso acessível para quem estiver aqui na live, o cálculo. Inclusive, eu tenho uma foto, está no meu grupo do Telegram, na verdade, está no meu grupo do Telegram. Tem a fotozinha que eu usei durante a aula lá. Mas assim, parceiro, o que acontece? Quando você deixa ali para você fazer, você consome esse tempo
deixa de ganhar também com relação ao seu acúmulo de patrimônio e investimento durante esse tempo, só o tempo da sua especialidade, o que você estaria acumulando de patrimônio, a gente consegue chegar no 0 a 0 ali dessa valorização, entendeu? Então, o tempo que você gasta para ter o título de especialista e você atuar na medicina que você quer, tá? Do ponto de vista estritamente financeiro, vai gerar a valorização que você consegue de 50%, você já conseguiria de renda com seu patrimônio. Entendeu? A gente chegou nesses cálculos, entendeu? Então, não seria melhor do ponto de vista eu melhorar a minha hora para eu receber? Só o tempo que você vai gastar para melhorar a sua hora lhe daria o patrimônio, lhe daria de patrimônio o que geraria de renda para você, que seria equivalente a essa valorização da tua hora, entendeu? Então, meio que tu fica no 0 a 0 se tu acumular patrimônio. O que eu quero te dizer é que um médico generalista recém-formado, ele pode ganhar muito mais do que um especialista justamente porque ele colocou o tempo a favor dele. E tu não pega mais esse moleque que começou a investir desde o primeiro momento, entendeu? Porque ele está com uma curva exponencial a favor dele, entendeu? Que é o tempo. Isso na construção do patrimônio, né? Multiplicação do patrimônio. O que é bom se deixar claro, pessoal, é que de fato isso aqui são visões diferentes, né? E existem vários caminhos, existem várias ruas que levam ali para o mesmo destino, né? Então, o que talvez... É estratégia, né? É estratégia. É como tu vai montar a tua estratégia. O ideal é que a tua estratégia seja... tu esteja muito confortável com ela, tá? É o que eu digo, eu tô com o meu plano embaixo do braço e nada que a coerção fora na medicina ela é muito grande. Tu com clareza, com o teu planejamento, tu te blinda dessa coerção, tu fica muito tranquilo. Tu tem um planejamento, tu tem cálculo, tu tem fatos, tu tá objetivo ali. Então, tu ter essa clareza vai te dar tranquilidade, entendeu? Teve outra pergunta aqui que o Ana fez, eu achei bem legal também, que aí eu acho que ela foi mais direcionada para mim, certo? O Ana perguntou, você já tem colhido o resultado desses modelos? Porque eu percebo que a maioria consome a reserva antes de atingir o objetivo e no final não tem nem o investimento, nem a residência. Show de bola. Então, o que o Ana talvez esteja dizendo? Caramba, o cara tá juntando a grana lá para fazer a residência dele, que nem talvez no modelo que eu tenha colocado, né? Ele acumular ali esses 240 mil reais para fazer a residência dele. E chegou lá na época, ele pega e pode usar esses 240 mil reais com qualquer outra coisa. Vai fazer uma viagem mais cara, ou compra um carro mais caro. E aí ele vai chegar no momento, porra, eu juntei essa grana, mas acabei gastando com alguma outra coisa. No final não vou nem ter o investimento e nem ter terminado a residência. Ana, o que a gente tem que deixar claro, cara, é que se isso acontecer, terá sido uma falha comportamental daquela pessoa ali como investidor, né? A psicologia econômica, que é um ponto que eu gosto de estudar bastante, e hoje eu percebo que ela é bem mais importante do que até técnicas de investimentos e estratégias de investimentos. A psicologia econômica, de fato, ela já percebeu que nós não somos seres racionais. Então, o que eu faço? Eu já tenho colhido o resultado desses modelos, não comigo, né? Porque eu não sou médico, mas eu ajudo clientes nesse processo. Então, o que eu faço? Cara, como que a gente vai blindar, ou como que você vai proteger o seu patrimônio de você mesmo? Porque você é o cara que vai fazer... Não o Ana, tá? Você, eu, Davi, Paulo, Ana, João, Maria, José, Joana. Então, os que mais podem se prejudicar, podem prejudicar o próprio patrimônio. Então, como que cada uma dessas pessoas vai se proteger das próprias burradas que pode fazer? E existem mecanismos psicológicos que você pode fazer isso. O que eu sempre recomendo para meus clientes, cara, juntou a grana para fazer a sua residência, juntou a grana para esse objetivo, que é para ir sendo queimada durante um período, não coloca essa grana, porra, na tua conta corrente. Porque se você coloca esse dinheiro na tua conta corrente, teu cérebro naturalmente fica um pouco mais tranquilo, aí você sai gastando. Compra roupa mais cara, você sempre vai ver dinheiro ali na conta, você fica mais confortável e acaba gastando mais. O que você faz? O que eu recomendo? Deixa esse dinheiro lá na conta da corretora, chegou no dia 1º do mês, você vai lá, resgata somente o montante que é para passar o restante do mês. Que aí você vai lá, paga as contas, um mês depois você retira mais um pouquinho. Então você está colocando em uma outra conta e meio que você está colocando obstáculos, né? Bloqueios para não correr o risco de, enfim, por algum impulso, sair queimando essa grana numa velocidade mais rápida do que era para ter sido queimada, né? Acho que foi essa a pergunta do Ana. E ele vai ser coagido a fazer isso, né?
Tem que ter autorresponsabilidade, mas vale ressaltar que ele vai ser coagido a ter esses comportamentos. Eu digo que o médico ele tem que ter e tem que ser, né? A sociedade mostra isso para ele. Então ele vai tentar se mostrar bem sucedido em algum momento, e se ele não tiver o mindset mesmo de Doutor Invest, porque eu digo aqui que eu não sou eu o Doutor Invest, qualquer um pode ser o Doutor Invest, ele precisa ter só o mindset. Então, se ele não tiver mesmo muita clareza desse planejamento dele e o mindset alinhado, ele vai acabar caindo nessa correção aí, na fragilidade, e vai buscar o certo conforto e tentar se mostrar aos pares, né? Uhum. Legal, cara, que a gente foi discutindo esses pontos aqui. 30 minutos. A gente já está na metade aqui da nossa live, né? Mas aí, ó, o pessoal foi falando aqui de alguns outros pontos. Eu acho que a gente não vai entrar mais na discussão financeira desse ponto aqui, certo, Paulo? Mas, assim, isso dá muito o que falar. Outros pontos que devem ser levados em consideração, né? Por exemplo, o médico rico falou do benefício de você não queimar o capital, né? De você ter a capacidade de aporte como especialista, isso aí ser aumentado também. O Vinícius falou algo na tua linha, Paulo, que quando se trata da replicação do capital, você tem que meio que aproveitar esse tempo. O Esdras falou que talvez prioriza mais a qualidade do trabalho logo, né? Então, para passar logo por essa fase, para não passar tanto tempo assim como generalista. Então, de novo, pessoal, não são só as visões financeiras. Essa visão financeira do Paulo, ela faz muito sentido. Mas não é que faz sentido para o Paulo, e para o João, e para a Maria, e para o José, que vai fazer sentido exatamente para você. Às vezes eu vou ter pressa eu tenho um sonho de atuar em determinada área, então, às vezes eu posso entrar logo e nessa área e seguir a carreira da forma que me seja mais satisfatória, né? Davi, a questão é que a passionalidade vai entrar aqui na parada de qualquer forma. A gente fala que é estritamente financeiro, mas entra, entendeu? Então, o que é? O que esse cálculo mostra? Só para a gente fechar aqui. Do ponto de vista estritamente financeiro, a gente não está botando aqui a tua qualidade de trabalho depois, o que você quer, o seu propósito, não é isso que está sendo levado em consideração. Se fosse calcular o que seria mais rápido para você ter liberdade financeira, é esse plano que a gente deu aqui, tá? Colocar primeiro o tempo para trabalhar para você e depois você buscar a sua estima, a sua realização profissional, o grande propósito dentro da medicina para você. Uhum. Isso é cálculo, é fato, não tem passionalidade aqui. Isso foi demonstrado ao vivo, fiz isso ao vivo. Então, isso é calculando, a gente chega nesses valores. Mas isso aqui é muito subjetivo. Se tu entrar na parte subjetiva, cada um vai ter um planejamento para a sua vida e aqui a gente não está discutindo isso. E é isso que eu estou querendo dizer, né? Existem os cálculos financeiros, mas que cada um deve levar em consideração também. Entrar no passional. Tem gente que vai querer fazer logo a residência, tem gente que vai ver o meu modelo, vai achar que faz sentido, mas o do Paulo vai fazer mais sentido. Vai ser melhor para ele. Tem gente que vai ver o modelo do Paulo e vai dizer que o meu modelo faça mais sentido para aquela pessoa. O que a gente está aqui, eu acho que a ideia é essa, que a gente abordou bem, cara, são esses os pontos positivos e os negativos entregar know-how aí, né? Aumentar o leque para a galera ver que tem muitas possibilidades, né? Cara, aí pra gente passar aqui esse ponto da residência, né? Já foi metade da nossa live, um pouquinho mais da metade. Vamos começar a falar um pouco mais das estratégias, dos produtos de investimentos. Então, cara, eu tô começando a fazer investimentos para mais longo prazo. Que tipo de estratégias você, Paulo, acredita mais? Que tipo de estratégias você gosta de colocar um pouco mais em prática? Tanto das estratégias, quanto até da seleção de ativos que vão entrar na tua carteira, né? Isso aí, ó, vamos lá. É para falar já de asset allocation, né? Que é a alocação de capital estratégico. Como eu fiz meu dever de casa, tá tendo saldo todo mês lá na conta e eu vou começar a construção do meu patrimônio. Como eu, Doutor Invest, faço isso, tá? Eu monto um portfólio, tá? Uma carteira de investimento diversificada e o mais legal é que tem 2 pontos aqui que eu quero deixar logo claro para vocês, que é, primeiro, que a sua tolerância a risco nessa carteira, ela é dinâmica, tá? Então, conforme você vai construindo isso no teu dia a dia, você vai perceber que você vai ganhando confiança a ter acesso a várias classes de ativo e essa confiança vai ser espelhada na construção da tua carteira, tá? A outra questão que eu acho muito interessante é com relação a time, tá? Brasil, ele é muito... A gente investir em bolsa brasileira, investir em ativos de maior risco, de renda variável, a gente é muito influenciado por quem ainda está
no governo, tá? A nossa bolsa ainda é muito politizada. Os preços do nosso ativo, eles refletem muito, tem o valuation deles ainda influenciado por isso. Então, o momento, ele espelha também a tua carteira, tá? A tua confiança no mercado, então vai espelhar. Dito isso, eu construo meu patrimônio de forma muito diversificada, utilizando o mindset de alguns caras aí que eu acho extremamente relevante, que construiu a minha forma de pensar para montar a carteira. Mas, basicamente, eu utilizo ali a filosofia do Taleb, eu não sei se tu já teve acesso, Davi, ao Taleb, que é a antifragilidade, tá? Que ele usa a estratégia de diversificar e ser o mais antifrágil possível. Então, eu aloco ativos de maneira estratégica, sempre tendo ali uma parcela de renda fixa, uma parcela em renda variável e proteções, tá? Ativos que, num cenário muito ruim, que a gente chama de cisne negro, esses ativos se supervalorizam e diminuem as minhas perdas. Então, eu consigo ter uma exposição maior em ativos de risco. Nesse momento, eu não estou tão exposto assim, por conta dessa minha matriz de risco-retorno, mas eu me exponho a risco com antifragilidade, tá? O que é antifragilidade? Só para ficar bem claro para quem não conhece o termo. É que você se beneficia do caos. O momento ruim vai beneficiar, que são justamente essa parcela do meu patrimônio que eu coloco em proteção. Uhum. Show. Cara, eu vou te fazer algumas perguntas aí, mas podem parecer pegadinhas, mas não são não, tá? Eu vou fazer como se fosse uma pegadinha, mas depois eu vou te mostrar a minha visão disso daí. Vamos lá, a primeira coisa que eu queria ver se você pode abrir, não em valores, tá, Paulo? Não em valores, mas dos produtos, até da tua estratégia. Então, percentualmente falando, como é que é a tua alocação? Tá, eu tenho a minha carteira aberta, tá? Eu fiz já 5 aportes nessa carteira, agora no mês de maio. Na carteira aberta, tá no meu grupo do Telegram, o link fica aqui na minha bio. E lá espelha realmente o que eu estou pensando, tá? Hoje eu terminei de fazer o meu aporte de maio, ficou 53% em renda fixa, um fundo DI, Tesouro Selic, tá? 50% em Tesouro Selic. Isso, através Mais do ou fundo menos. DI. Na verdade, 47%, desculpa, 47% em um fundo DI. 30% 15 ouro, 15 dólar. Eu estou bem exposto a ouro e dólar por conta do cenário, tá? 10% em ações, 5% em fundos imobiliários e o ingrediente novo desse mês, que é apenas 2% da minha carteira em Bitcoin. Essa distribuição. Começou agora? Oi? Você não tinha investido em Bitcoin ainda, né? Começou a investir agora. Na carteira pública entrou agora. Uhum. Show de bola. Já tinha investido antes, mas, pessoal, essa carteira pública, eu digo que eu tenho mais responsabilidade. Então, eu não faço só o que dá na telha, como eu faço na minha carteira pessoal. Eu tenho mais responsabilidade porque eu publico ela. Que me fazem bastante, tá? E que eu fico bem, caramba, pô, vou bater de novo nessa tecla, né? Paulo, porra, você é doido, cara. Você tá investindo em coisa de Tesouro Selic, velho. Mas o Tesouro Selic não tá pagando 3% ao ano. Isso não é horrível, não? Por que você investe nesse negócio aí, girando no Tesouro Selic? Essa pergunta eu escuto direto. Daqui a pouco eu vou dar minha resposta também. Na verdade, você tem que ter essa alocação estratégica, né? Essa parte da tua carteira, ela não é a parte que você vai buscar rentabilidade. É que você busca segurança e liquidez, tá? O que é isso? É a capacidade de você transformar o seu dinheiro ali rapidamente, o seu patrimônio rapidamente em dinheiro para você usar como uma emergência ou uma oportunidade. Então, é a parcela da carteira que você não foca em rentabilidade. Ela tem a sua função também, é segurança e liquidez. Perfeito, cara. Graças a Deus tem mais alguém falando isso aí, porque antes era eu falando que nem doido, né? Então eu pensava, rapaz, o pessoal vai me achar doido de tanto que eu vou ter que bater nessa tecla aí e ir falando sozinho. O que a gente tem que entender, pessoal, na minha visão e também na do Paulo, né? Todo investimento, pessoal, passa por você encontrar o equilíbrio entre a segurança e a rentabilidade. Investimentos mais seguros trazem menores rentabilidades. Investimentos que tendem a ser mais rentáveis vão trazer riscos maiores. E a renda fixa, pessoal, ela não é a parte que tem que trazer rentabilidade na sua carteira. Ela é a parte que tem que trazer segurança.
Então, vale a pena você ter uma parte aí, qual seja, né? Se seja 50%, 60%, 40% ou 30%, a renda fixa, ela tem que ser a parte da sua carteira que você não vai mirar na rentabilidade, e sim que ela vai trazer aquela proteção. Por exemplo, como a gente passou agora em fevereiro, que a Bolsa de Valores caiu 30%, 40%, uma pessoa que tivesse exposta, assim como o Paulo, em metade da carteira na renda fixa, ora, a parte da renda variável caiu 30%, caiu 40%, mas você teve metade do dinheiro ali meio que segurando aquela carteira. Então, não fiquem focando, porque o Copom reduziu a taxa Selic, e agora que a taxa Selic tá baixa, a gente não vai mais investir na taxa Selic. Tudo bem, antes é porque a gente foi mal acostumado e reserva de oportunidade também, né? Então a Selic também entra como reserva de oportunidade. Justamente, JP, só fazer, JP Belém, ela já entra como reserva de oportunidade porque se você está falando de uma alocação de ativos, você sempre vai rebalancear, né? Então, quando esses ativos caírem, eles vão representar um peso menor na tua carteira, você vai tirar da Selic e vai colocar nesses outros ativos para rebalancear na alocação original, né? Então, esses investimentos no Tesouro Selic é porque a gente foi mal acostumado, né? Que é que eu estava falando. Rentista, né? Há 2 anos, há 3, 4 anos atrás, você investia no Tesouro Selic e ganhava 14% ao ano. Porra, eu ganhava 14% ao ano, eu não precisava nem pensar em investir em outra coisa. No Tesouro Selic. Tá ótimo. O brasileiro Tá nunca ótimo. precisou aprender a investir, né? Eu sempre dizia, brasileiro nunca precisou aprender a investir. Bastava colocar na Selic que você já teria a melhor rentabilidade do mundo, 14% ao ano, livre de risco, quase livre de risco, né, no investimento mais seguro que existe no mercado. Era bom demais. Agora, esse mesmo investimento que dava 14% ao ano, 14,25%, está dando 3%. O que significa? Você vai ter que se descolar da renda fixa, aquela pessoa que antes podia abrir a boca e dizer que eu sou investidor conservador, só invisto na renda fixa. Não, se você quiser ter boas rentabilidades, você vai ter que se descolar um pouquinho da renda fixa e procurar uma parte da sua carteira na renda variável. Mas a renda fixa ainda vai fazer sentido para te trazer essa segurança, né? Já que você abriu sua carteira, também é justo eu abrir a minha carteira. A minha carteira, ela é bem mais arrojada que a tua, o que me deixou surpreso, né? Eu pensei que você era mais arrojado do que eu. Eu já tive 40% de ações, né? O que mudou aquilo que eu falei. Sou bem arrojado, na verdade. Meu perfil é bem arrojado. Por que eu tô assim nesse momento? É por conta do cenário. Se eu tô arrojado, o meu é o kamikaze. Vou já abrir a minha carteira. Na verdade, estou sendo estratégico. Eu diminuí a minha exposição em bolsa, justamente aumentei o ouro e dólar. Esse desenho lado de cá é renda fixa, o lado de cá que é a renda variável. Eu redesenhei isso aqui justamente por conta do cenário, tá? O cenário é atípico, a gente tem que ter comportamentos atípicos também. A carteira tá blindadona. Ouro e dólar é uma super proteção que eu fiz aí. Isso é verdade. Então eu já vou entrar aqui mostrando qual é o meu balanceamento de carteira e por que eu não mudei a minha alocação frente ao cenário, certo? Até dar alguma discussão interessante. Isso é legal. Tem mais uns 17 minutos. Então, por que eu não mudei a minha carteira frente a esse cenário louco, né? Absurdo. Como que é a minha carteira para a minha aposentadoria, meu caminho para a independência financeira? Eu tenho 60% em renda variável e 40% em renda fixa. Dos 60% que tem em renda variável, 30% em ativos ligados ao Ibovespa, em ETFs ligados ao Ibovespa, que seria o BOVA11, e 30% em ativos ligados ao SP500, que também estão dolarizados, né? Que é o IVVB11, o ETF IVVB11. Então, 60% da minha carteira, 30% Bolsa Brasileira, 30% Bolsa Americana e dólar. Os outros 40%, eu tenho 30%, que são da renda fixa, né? Eu tenho 30% no Tesouro Selic, que aí fica a minha reserva de segurança, aquela parte, e 10% no Tesouro IPCA. Então, a minha carteira ela é mais arrojada que a tua e bem mais simplificada, né? Eu também gosto de ter uma carteira mais simplificada, até para ficar mais fácil fazer os rebalanceamentos, fazer os acompanhamentos. E aí eu vou falar aqui, cara, por que eu não mudei a minha estratégia ou a minha alocação frente a esse cenário. Isso aqui é crença minha, é algo que está totalmente enraizado, tá? Na minha cabeça. Então não entenda que isso aqui é uma crítica ao Paulo.
é porque eu não acredito que ninguém, nem eu acredito nem eu, por isso que eu não faço isso, né? Nem eu, nem o Paulo, nem o fulano, nem o melhor gestor de investimentos do mundo. Eu não acredito que ninguém consegue acertar os tempos de mercado, certo? E quando a gente presencia essas quedas muito grandes, essas quedas muito fortes, na minha visão, elas passam a ser uma oportunidade para eu comprar as ações bem mais baratas do que quando eu estava comprando em dezembro. Dezembro, janeiro, eu estava comprando as ações, eu estava comprando o Ibovespa a 118 mil pontos, 119 mil pontos. Chegou em março, eu estava comprando isso a 67 mil pontos. Ou seja, quando as minhas ações caíram, não seria a hora de eu vender, seria a hora de eu comprar mais, que eu vou aumentando, vou melhorando, né? Vou reduzindo o meu preço médio, e eu não vou lucrar quando essas ações voltarem para os 120. Eu vi aqui, eu vou lucrar quando essas ações, já estou lucrando, na verdade, quando essas ações passassem dos 83, que o meu preço médio ele sempre foi baixo na Bolsa de Valores. Então, as ações, o Ibovespa passando dos 83 mil pontos, eu já estou tendo lucro histórico na carteira, né? O que para mim é bom pra caramba. Então, eu já aproveitei para reduzir muito o meu preço médio, né? Então, a alocação de ativos que eu desenho, também desenho somente uma alocação de ativos que eu não pretendo mudá-la nem tão cedo. Eu até anotei aqui um ponto que você falou que a sua tolerância ao risco é dinâmica, né? Eu achei muito interessante isso. Eu não pretendo mudar essa alocação, na verdade eu deixei ali nos 60%, e quando as ações caíram, elas passaram a representar 40% da minha carteira, na porrada que se tomou agora em fevereiro, março, né? Passaram a representar 40%. Aí eu pensei, caramba, não era para eu ter 60%? O que eu vou fazer? Vou tirar da renda fixa e vou colocar na renda variável para voltar para os 60% que eu tinha definido inicialmente. Então essa estratégia ela me libera de eu não ter que ficar pensando o que vai acontecer, se A, B ou C vão subir, e sim de eu manter sempre aquela alocação, né? E por que eu achei interessante quando você falou que a tolerância ao risco ela é dinâmica? É legal que você falou um ponto muito bacana, porque eu não tinha pensado. A sua alocação, a sua tolerância ao risco ela é dinâmica, funciona assim na minha visão. Estou começando a investir, aceito correr pouco risco. Comecei a investir, vi que o bicho não é tão complicado assim, aceito correr mais risco. Só que, ao mesmo tempo, conforme o prazo vai passando, o prazo para chegar no seu plano de independência financeira vai passando, você vai chegando próximo a esse prazo, o risco que você está correndo, na minha visão, tá? Ele deve diminuir. Porque, sei lá, vai que eu tivesse... Hoje eu, Davi, tenho 30 anos para minha independência financeira, né? Planejo alcançar minha independência financeira somente daqui a 30 anos. É a grana que eu quero juntar para isso. Então eu corro 60% de renda variável. Se faltasse 3 anos, 5 anos, eu não poderia estar nos mesmos 60% de renda variável. Eu teria que estar bem menos, teria que estar 10%, 15% de renda variável. Por quê? Se eu passasse por um momento desse aí, que a Bolsa de Valores caísse 50%, eu não receberia quase porrada nenhuma, né? Então, legal, você no início tende a correr mais risco, mas também conforme o prazo vai passando, na minha visão, dentro do seu planejamento, você tem que ir diminuindo a sua exposição ao risco para não levar uma rasteira grande nesses cenários que você não controla, né? Isso aí. Vale ressaltar que na minha carteira eu utilizo muito do rebalanceamento que tu estava falando aí. Então, quando eu mudo o cenário, não é que eu tenha vendido ações, eu diminuí a minha exposição fazendo o rebalanceamento, né? Então, os novos aportes direcionaram os percentuais que a gente chegou. Então, é assim que eu me comporto. Eu também não sou de estar vendendo ativo de risco com prejuízo. Então, a estratégia é muito bem montada. Só que o interessante desse momento é um momento totalmente atípico, né? A galera retoma logo muito a crise de 2008, né? Só que a crise de 2008, ela foi uma crise já conhecida. Eu falo isso com meus parceirinhos lá. Isso já tinha ocorrido pelo menos umas 5 vezes. Essa crise que a gente está agora, que é uma crise mundial, sistêmica, ela é uma crise totalmente nova e atípica. O cenário ele é muito nebuloso, né? A gente não tem muitas certezas de como vai estar para vir para frente. E o que eu alerto meus parceirinhos aqui é que, por ser um cenário extremamente nebuloso e a gente não ter o poder de aporte infinito, que nem um gestor de fundo, por que gestores de fundo estão aí? Apesar de a maioria estar muito resiliente, tá?
também com relação a aportes em renda variável, por dizer que é uma grande oportunidade, né? Por que esse cenário nebuloso e de muitas incertezas, por que a gente tem que ter esse tipo de comportamento? Vai ficar claro para vocês, olha lá. Então, como é que a gente redesenha esse cenário aqui? Você tem uma exposição em bolsa e você está enxergando para frente um cenário ruim. Se você tem aportes infinitos, o que eu quero dizer é isso, é uma reserva de um fundo, por exemplo, você vai estar sempre comprando para baixo. Caiu, compro mais. Caiu, compro mais. Caiu, compro mais. Isso aqui, você vai baixando sempre seu preço médio, entendeu? Então, é uma oportunidade. Para você que tem dinheiro infinito, legal. Mas para mim, aqui, ainda que troco o meu tempo por dinheiro, tenho a minha renda ali todo mês, meu salário, um dia por mês eu faço apenas um aporte, eu tenho uma capacidade de aporte limitada. Então, eu pego e olho para o longo prazo, vai voltar. Vai voltar mais quando? 10 anos? 20 anos? Não sei. Essa crise é mesmo sem precedente. Vai ter quebradeira, vai ter risco de crédito na mesa. Tudo isso entrou na matriz de risco e retorno. Então, antes eu era um cara que estava comprado a R$ 5 e sabia que a bolsa podia chegar em 10, e se eu fosse perder, eu ia para 4. Hoje eu sou um cara que estou comprado a R$ 5, mas eu sei que essa bolsa pode ir para 1, assim como pode ir para 10. Ou seja, mudou minha matriz de risco e retorno e o cenário ficou muito nebuloso. Aí eu fui lá e realoquei, redesenhei. A minha matriz de risco e retorno, ela espelha a minha carteira, entendeu? Então, eu coloquei, eu diminuí a minha exposição em ativos de alto risco, aumentei minhas proteções, que são as reservas de valor, é a moeda mais forte, que é dólar, e o ouro, para que a gente fique com um cenário aí, com uma carteira aí blindada ao cenário de muitas incertezas, já que eu não tenho essa capacidade de aporte infinito, que seria uma grande oportunidade na bolsa, entendeu? Só para deixar claro, eu não teria essa capacidade de aporte infinito. Eu estava falando, não cheguei lá nesse nível ainda não. Mas, sim, na verdade eu tenho uma capacidade de aporte infinito, porque, na minha visão, tá, todo mês está entrando a grana. Todo mês eu tô trabalhando, então, da parte da minha renda mensal, eu vou lá e faço novos aportes dentro daquela alocação que tinha sido definida, né? Então, eu vou comprando essas ações para garantir que eu vá comprando elas num preço menor. E aí, só te mostrando, também acho que é interessante essa visão. Caramba, eu acho que vai subir mais quando? 5 anos? 10 anos? Será que eu posso esperar isso? O que eu recomendo sempre ser feito? Você dividir os seus porquinhos de investimentos, né? Então, dentro do planejamento financeiro pessoal que eu faço, que eu aplico com os meus clientes, a gente meio que vai dividir os porquinhos. Eu tenho a grana que eu invisto para minha viagem daqui a um tempo. Eu tenho a grana que eu invisto para trocar o meu carro daqui a 1 ano e meio. Eu tenho uma grana que eu invisto para comprar minha casa. E tenho uma grana que eu invisto para minha aposentadoria. Essa grana aqui de mais curto prazo, 100% é Tesouro Selic. Eu nem conto, tá toda no Tesouro Selic. A minha grana para eu me aposentar daqui a 30 anos, ela está lá nos 60% variável, 40% renda fixa. Então, isso me dá também a tranquilidade de eu continuar colocando, fazendo novos aportes ali, conforme as ações vão caindo, porque quando essas ações caem, isso não impacta em nada os meus projetos de mais curto prazo. Eu não vou deixar de viajar com a minha esposa no ano que vem, porque a gente perdeu o patrimônio. Não vou deixar de comprar o meu carro daqui a 1 ano, porque a gente perdeu o patrimônio, né? Então, eu me protejo dessa forma. Se a gente for pensar no final das contas do meu patrimônio, eu tenho menos do que 60% na renda variável, mas é porque eu falei que 60% da renda variável somente da grana que eu separo para a independência financeira, né? Isso me traz uma proteção também um pouco maior de ter a tranquilidade de deixar a carteira, entre aspas, sangrar mais, a carteira de aposentadoria sangrar um pouco mais e fazendo esse preço médio, que quando o negócio subir, a gente já volta. O Alex, só já respondendo essa pergunta aqui do Alex, né? O problema é que cada vez fica mais caro fazer o preço médio, com a incerteza do mercado dá bastante medo. Sim, foi o que o Paulo falou, né? Mas aí você também, o que eu faço isso não é numa ação só, eu faço isso já diversificado, né? Através dos ETFs, você está comprando várias empresas diferentes, e tanto ETFs brasileiros quanto ETFs internacionais, né? Então, meio que eu estou me diversificando em 570 ações diferentes quando eu faço isso no SP500 e no BOVA11. Legal de eu comentar com eles aqui também, que eu fiz algumas mudanças, pode gerar essa curiosidade. Com relação às ações,
além de eu reduzir essa minha exposição de 40% para 10%, eu direcionei para as blue chips, entendeu? Eu tinha exposição em small caps, tá? Ou seja, empresas menores, onde eu buscava mais valor, uma porrada, uma valorização mais grande, topava correr esse risco. Mas quando a coisa ficou também mais nebulosa, foi uma das mudanças que eu fiz. Eu aumentei minha exposição, na verdade, coloquei total minha exposição em blue chips, que são empresas de grandes, fortalecidas, mais resilientes, que estão preparadas para passar por qualquer cenário. Isso é importante também falar. Dentro dessa realocação, a parte de ações, ela foi total direcionada para os grandes players aí da bolsa, entendeu? Paulo, indo aqui para a parte das ações, né? Como que você costuma fazer isso? Você prefere fazer isso num stock picking, ou seja, você selecionar suas ações? Você prefere fazer isso a partir de fundos, a partir de ETFs? No que você acredita mais? No que você coloca mais em prática, né? Eu vejo benefício no ETF, mas eu uso ele mais como um trampolim, porque é um momento, até 50 mil reais, eu digo que tu não consegue ter uma boa diversificação. Então, se você está começando uma carteira, você inicia com ETF, eles têm alguns problemas sim, mas ele te dá o poder da diversificação. Então, depois que você tem um patrimônio já em ações maior que 50 mil, você consegue já fazer uma exposição sozinho e que não fique tão exposta a ativos específicos, né? Porque o ETF ele replica o BOVA, o Ibovespa. E o Ibovespa ele é enviesado, né? Muito banco, muita commodity, então você acaba se expondo de acordo com o Ibovespa. E talvez aquela não seja a tua exposição que você queira fazer. A partir do momento que tu já tem a possibilidade de diversificar só, você tira essa concentração aí, você consegue fazer isso sozinho, escolhendo aí os ativos, sim, de maneira estratégica. Eu acho que esse é o melhor caminho. Show. Eu já tenho uma visão também um pouquinho diferente nesse ponto, que eu, independente da grana que eu tiver, eu pretendo sempre ficar nos ETFs, né? Porque quando a gente compara o resultado dos gestores de fundos de investimentos, a gente vê que a maioria deles tem retornos inferiores aos ETFs, às médias de mercado no longo prazo. Então, eu investindo no ETF, eu já vou garantir, ou provavelmente vou ter um retorno maior do que a maioria dos investidores, dos gestores profissionais que têm dificuldade em selecionar essas ações, né? Então, a minha visão é, cara, se os grandes investidores profissionais têm dificuldade em selecionar essas ações para ter resultados acima da média, talvez eu, Davi, né, não teria também essa habilidade. Eu acredito que seja muito difícil, ou mais um golpe de sorte, você sempre ter retornos acima da média de mercado, e fico satisfeito em acompanhar essas médias, né? Então, independente do valor, eu vejo que acompanhar as médias, para mim, dentro da minha estratégia, faria mais sentido. Pessoal, a gente está aqui com 2 minutos para acabar. O papo aqui, para mim, correu para caramba, rápido para caramba. Muito rápido, muito rápido. Uma hora, muito pouco. 3 horas de conversa, né? Só que o Instagram só permite a gente passar 1 hora. A gente está com exatamente 2 minutos, né? Já está o reloginho aqui. Quem tiver gostado, pessoal, dá o like aí, vamos agradecer. E, cara, de novo, Paulo, te agradecer bastante aqui. Para mim, esse bate-papo foi muito enriquecedor. E o que eu vi aqui é que a galera participou pra caramba, então teve um engajamento muito alto. Imagino que o pessoal gostou, né? Participou, deu opinião, tirou dúvida. Foi muito show, tô muito feliz mesmo, cara. Agradecer de novo sua participação, agradecer o convite. Você é um cara que eu admiro pra caramba. Esse nosso bate-papo aqui, como tinha ficado claro, né? Nós temos pensamentos diferentes sobre os investimentos. Ponto de vista diferente, mas o resultado é enriquecer ao longo do tempo. É isso que é importante. As estratégias são diferentes, mas o foco é o mesmo, né? Lembrando que tem várias ruas que levam ao mesmo destino, né? A gente só acredita que são ruas diferentes, mas está todo mundo, talvez, no mesmo barco. Cara, a outra, tem rua que vai ser uma ladeira, tem rua que tu vai estar subindo na ladeira, tem rua que tu vai estar descendo, mas todas levam a Roma. E, cara, te agradecer muito, bicho. Obrigadão aí pela participação, obrigadão pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado. Saiba que eu tô às ordens aí também para quando precisar. Vamos marcar mais vezes, né? Quando eu for ir para Belém, a gente vamos sim, pô. Na hora. Tacacá, quando você vier aqui para a tapioca também. É isso. Qualquer hora está aí no Ceará também. Davi, obrigado pelo convite, cara. Muita gratidão aí. E
o que tu faz pela classe também, muito importante, né? Nossa classe que não tem educação financeira e além de tu dar as tuas consultorias, tu também gera valor, isso é muito legal. Ou seja, tu compartilha o conhecimento. Eu acho que isso é o mais importante agora para a classe, a gente compartilhar esse conhecimento financeiro. Então, gratidão aí, agradecendo. Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa noite. Falou.